Há uma palavra em Gênesis 6, 7, 9, o versículo 9 diz assim: não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo certo ceifaremos, se não houvermos desvalecido. Mas um versículo mais acima, isso aí é o livro de Gálatas, capítulo 6 e 7, que diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo aquilo que o homem semear, isso também ele vai colher. Porque o que semeia na carne ceifará corrupção. Mas o que semeia no Espírito ceifará vida eterna. E aí sim vem o versículo de número 9, que diz: não se canse de fazer o bem, porque no tempo certo, na hora certa, se você não desanimar, você vai colher. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga para ela: no tempo certo, na hora certa, você vai colher aquilo que você plantou. Diga para ela de novo: é o tempo da colheita. Interessante que Gálatas capítulo 6 e 7, aqui, Paulo, ele está falando aqui no primeiro século da igreja, porque havia um grande conflito entre a graça e a lei, entre a fé e as obras. E até hoje, nos dias de hoje, a gente caminha nesse conflito de graça e lei, de fé e de obras. Os judaizantes daquela época, eles queriam que todos os gentios que se convertessem obedecessem às leis judaicas. Agora, segundo eles, os gentios só poderiam ser salvos se passassem pela circuncisão ou guardassem o sábado. Evidentemente que este ensinamento anulava o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, pois a salvação não vem de guardar os preceitos da lei. A salvação vem de aceitar Jesus como seu único e verdadeiro Salvador. Então, por essa razão aqui, o capitão adestrado em guerra, o apóstolo Paulo, ele escreve aqui esta epístola dirigida à igreja de Jesus, que estava ali na região da Galácia, e provavelmente foi escrita no ano 49 depois de Cristo. E para refutar aqui os ensinos judaizantes e defender a liberdade que nós encontramos na pessoa bendita do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, Paulo ele começa a dar alguns conselhos. E nesse texto aqui, nós vamos meditar um pouquinho, nós encontramos aqui alguns segredos para esse tempo de colheita. Aqui no último capítulo da carta aos Gálatas, onde Paulo traz aqui algumas exortações e também algumas saudações finais, no verso de número 7, também 9, Paulo aqui está falando da lei da semeadura. Ele fala que plantar sobre o plantio. Ele fala que aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Existem muitas leis que regem o universo. As leis físicas, químicas, biológicas, enfim. Mas no reino de Deus é diferente, nós precisamos entender isso. Eu chamo a sua atenção, quem está comigo diga amém. Você está comigo, diga amém. Então no reino de Deus é diferente, o reino de Deus é um reino de legalidades. É regido por princípios e também por limites. Diga comigo, o reino de Deus. Diga mais forte, com vontade. Diga, o reino de Deus é um reino de legalidade. Diga, regido por princípios e por limites. Então nós podemos chamar essas leis aqui de leis espirituais. E destas leis, a lei da semeadura é a máxima delas. Tudo o que o homem plantar, certamente ele vai colher. Diga comigo, tudo que eu plantar, eu vou colher. Então, se você não está gostando do que você está colhendo, faça uma reflexão. Porque a palavra de Deus é muito importante. E principalmente no mundo espiritual aqui, essa lei aqui é máxima. Deus, ele é o supremo agricultor. Ele estabeleceu alguns princípios aqui para que nós sejamos prósperos na vida espiritual. E também na vida emocional, familiar, na vida pessoal. E como eu sei aqui que a maioria aqui entende de plantação, mas quem entende de plantação aqui? Quem entende? A maioria entende aqui, né? Nós estamos na zona rural aqui, né? Mais ou menos. Mas então eu vou ficar mais à vontade aqui. E eu sei que eu vou estar aqui transferindo para vocês aqui, vocês vão entender. A lei da semeadura é uma das leis mais
poderosa. A lei da semeadura, ela é infalível, ela existe. Se você semear morango, você vai colher bergamota. Se você semear morango, você vai colher morango. Se você semear uva, você vai colher vinagre. Se você semear uva, você vai colher... Ih, rapaz, ninguém entende de plantação mesmo aqui, hein, gente. Eu estou sozinho aqui nessa daí, pelo amor de Deus. Toma um copo de água aí, levanta a mão quem quer água. Alguém já está dormindo. Diga assim: se eu semear uva, eu vou colher uvas. Se você plantar bananas, você vai colher o quê? Banana. E se você plantar chuchu? Vai colher chuchu. Se você plantar mamão, vai colher o quê? Mamão. Agora, isso é tão interessante, sabe por quê? Porque Deus é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Deus não proíbe ninguém de plantar. Deus deixa você plantar o que você quiser. Ele é tão bom, Ele é tão justo, que Ele permite que você colha exatamente aquilo que você está plantando. Deus permite exatamente. Agora, deixa eu te dizer uma verdade. A lei da semeadura não aplica somente na agricultura, no reino espiritual também. Porque no reino espiritual isso é a lei. Plantou, tem que colher. É a lei da justiça. Então é muito interessante, na verdade, tudo que nós fazemos é uma espécie de plantio, tudo. Os nossos comportamentos, as nossas palavras, os nossos hábitos, os nossos pensamentos são sementes. São sementes. Os nossos atos são sementes, nossas palavras são sementes. Nossas emoções são sementes, até os nossos sentimentos, até os nossos sonhos são sementes. E aí eu vou repetir novamente: Deus é tão bom, diga comigo, Deus é tão bom, que aquilo que eu planto, eu vou colher. Deus é tão justo, gente, tão justo, que Ele permite que você colha exatamente aquilo que você está plantando. Agora, interessante também que Deus dá o livre-arbítrio, e é muito importante. Eu vou entrar nesses últimos domingos para iniciar janeiro profético, justamente falando das sementes que nós estamos lançando. Deus disse lá em Deuteronômio que as atitudes, os comportamentos, os erros dos pais, aquilo que os pais plantarem, vai alcançar os seus filhos até a 4ª e 5ª geração. Então é muito importante a gente entender isso, que aquilo que a gente está plantando hoje, nós estamos aqui numa fase de implantação da Lagoinha. Isso aqui, Deus pode me arrebatar amanhã, eu posso morrer amanhã, como disse o Márcio aqui, eu posso, mas nós vamos deixar uma legalidade, nós vamos deixar sementes. Claro que algumas sementes vão cair em terras que não são boas, mas isso vai estar replicando, multiplicando, trazendo resultado até a 3ª e 4ª geração. Então Deus é tão bom que Ele deixa você plantar o que você quiser. Diga comigo: Deus deixa eu plantar o que eu quero. Ele é tão bom. E é por isso que Paulo, então, ele recomenda aos Gálatas, e também ele nos diz assim: não erreis. Ou seja, não lance sementes erradas, não faça plantação errada. Deus não se deixa escarnecer, não esquece de nada. Tudo aquilo que o homem semear, ele também vai colher. Gálatas 6:7. Então não tem como a gente enganar a Deus, não tem como a gente pintar uma maquiagem por fora, não tem como a gente soltar palavras e só ser palavras e o nosso coração não ser aquilo que a gente está soltando essas palavras. Deus, Ele conhece tudo, Ele sabe de tudo, não tem como enganar Ele, não tem como plantar sementes ruins e colher frutos bons, não tem. Tudo o que o homem plantar, isso ceifará. É assim que funciona. E os sábios usam uma regra em seu favor, mas é interessante que os tolos ignoram. E a palavra diz: tudo que o homem semear, isso ele vai ceifar. Como é que funciona isso? Se você plantar raiva, você vai colher o quê? Se eu plantar raiva, eu vou colher o quê? Raiva. Ódio. Se eu plantar avareza, eu vou colher o quê? Avareza. E se eu plantar murmurações? Eu começar a murmurar da água que falta lá em casa, do elevador que quebrou. Se eu começar a murmurar do calor ou do inverno,
Se eu começar a murmurar do meu casamento, da minha família, até de algum comportamento dos meus amigos, se eu começar a murmurar e reclamar do meu pastor, eu quando vou murmurar de alguém, eu digo glória a Deus, eu abençoo, te abençoo. Aprendi com Márcia aí, abençoados. Então imagine isso, se eu plantar murmurações, agora por outro lado, se você plantar alegria, como é que vai ser a tua vida? Porque a alegria é um fruto do Espírito. Se eu plantar alegria, como que eu vou viver? Se eu plantar coragem, o que eu vou colher? Como é que eu vou viver? Com ousadia. E se você plantar compreensão, você vai colher compreensão. Se você plantar confiança, você vai colher confiança. Se você plantar fé, você vai colher fé. Se você plantar gratidão, você vai colher gratidão. Se você plantar amizade, você vai colher amizade. Se você plantar prosperidade, você vai colher o quê? Você vai colher o quê? Prosperidade. Essa é a realidade. Então é assim por diante. Aquilo que nós semeamos, certamente isso nós vamos colher. Agora tem mais. Você sempre colhe mais do que você planta, sabia? Amém ou não amém, gente? Quem está comigo aí? Alguém está usando o sinal da igreja aí? Vou te mandar desligar o sinal. Presta atenção aqui. Essa palavra é profética para você. Você sempre colhe mais do que você planta. Diga comigo, eu colho mais do que eu planto. Então quando você planta um grão de feijão, você vai colher o quê? Um grão de feijão só ou não? Um pé de feijão. Vai crescer, vai produzir várias vagens de feijão contendo dezenas de feijões. Se você planta uma pequena semente de abacate, nasce o quê? Um pé de abacate. Ele vai crescer, ele se torna um pé de abacate poderoso, que produz milhares de abacate ao longo da vida. É por isso que nós temos que tomar o cuidado. Por isso que as sementes, elas são pequenas. Deus quer te dar sementes pequenas, mas sementes poderosas. Diga comigo, Deus está me dando sementes pequenas, mas poderosas. E diga comigo, sementes são palavras, são comportamentos, são atitudes. Sementes poderosas. Uma pequena palavra ou uma ação significante é apenas uma semente, mas ela multiplica, ela cresce, ela se transforma em grandes consequências. Há um ciclo de colheita que, na verdade, na vida, é como na agricultura. Você tem uma frase que diz assim: semeie um pensamento, você vai colher um ato. Semeie um ato, você vai colher um hábito. Semeie um hábito, você vai colher um caráter. Semeie um caráter, você vai colher um destino. A lei da semeadura é a mesma. Você vai sempre colher mais daquilo que você planta. Existem pelo menos 3 tipos, e eu vou falar bem rápido aqui, de campo que nós precisamos aprender a semear neles. O campo natural, o campo humano, o campo do sentimento, das emoções, e também o campo espiritual. Baseado no texto de Gálatas aqui, 6, 7, 9, subordinado aqui, eu quero compartilhar com vocês. Nós precisamos aprender a semear no campo humano. O primeiro campo, a lei da semeadura não vale só para a agricultura, vale também para o campo das relações humanas. No casamento, por exemplo, se você trata o teu cônjuge com respeito, com carinho, com amor, com fidelidade, com transparência, com sinceridade, sem mentira, sem engano, você vai estar semeando um casamento de vitória, de milagre, sim ou não? Me ajuda aí, pelo amor de Deus, não me deixa sozinho, sim ou não? Agora, se no meu casamento eu trato com desrespeito, sem amor, sem fidelidade, os valores emocionais eu abro mão, eu vou estar semeando para mim mesmo um casamento problemático e com certeza eu não terei uma colheita feliz. Quem aqui quer ter um casamento abençoado nesse ano de 2023 e 2024? Quem quer ter? Então aprenda a semear coisas boas. Essa semana eu ouvi histórias de casais aqui que fizeram aniversário de casamento. Quem fez aniversário de casamento aí?
essa semana, esse mês aí, uau, o Emerson, o Márcio. E eu ouvi algumas histórias, disse, vou ter que me puxar, né? Eu estou indo para 10 anos de casamento, gente. Eu vou ter que dar uma puxada aí. Porque você está plantando semente, quando você planta lá, Luizão, em casa, quando planta, né? Quando dá um carro de presente para a esposa, quando dá o cartão preto lá, né? Quando lá dá uma viagem, quando lá vai tirar férias, vai passar o ano novo em Dubai, Orlando, Miami, né? Gramado, o que você vai colher, meu irmão? Né? Quando você leva ela no cabeleireiro, no manicure, quando você mesmo marca a hora, quando você faz o café da manhã, quando você faz o almoço, o que você vai colher? Você planta. Eu estou louco para chegar em casa hoje para colher, gente. Porque quando você planta, você colhe. Diga uau. Você quer ter um casamento feliz? Olhe para o teu cônjuge assim, peça para Deus te ensinar a plantar. Que você vai ter uma colheita, está entendendo? Em abundância. Então essa realidade, quer ter um casamento abençoado, comece a plantar no seu casamento sementes de amor, diálogo, compreensão, fidelidade, transparência, respeito. Amém? Estamos juntos. Porque se você plantar fingimento, mentira, nos teus relacionamentos, no teu casamento, para com teus filhos, para a tua casa, para a tua família, a tua casa não vai ser um santuário de Deus. Você sabia que igreja não começa aqui, gente? Amém ou não amém? Igreja não começa aqui. Igreja começa lá em casa. Conforme a gente observa o comportamento dos filhos, a gente já sabe o que está acontecendo com os pais lá. Começa lá na tua casa, igreja. A sociedade não começa na rua, começa lá na tua casa. Relacionamentos saudáveis, compreensão, carinho, respeito, começa lá na tua casa. Você pai, você mãe, é um exemplo para o teu filho. Ele olha como você respeita o teu Deus, como você ouve Deus, como você conversa com Deus. Ele olha como você respeita uma palavra profética do profeta de Deus. Ele olha como você fala do ambiente de celebração. Tudo isso vai trazer resultados, são sementes que você está gerando. Então você quer ter um casamento abençoado, se esforce para isso. A segunda coisa, segundo campo aqui na educação de filhos, se você não trata os seus filhos com amor, com atenção, com carinho, ninguém vai tratar. Se você não corrige os seus filhos, se você não disciplina, não coloca limite neles, teus filhos não respeitarão professores, não respeitarão colegas, não respeitarão amigos, não respeitarão líderes nem pastores. Então você está semeando para você mesmo. Filhos rebeldes, desobedientes, provavelmente não haverá uma colheita feliz. Pais vão chorar lágrimas de sangue. E a culpa, às vezes, a gente quer transferir isso, até a responsabilidade de educação dos nossos filhos. A gente quer transferir. É você pai, você mãe, que tem o poder da semente para quebrar toda a legalidade que está na vida do teu filho. Quem está comigo, diga amém. Você crê nisso ou não crê? Então quebre a dúvida hoje. Você pai, você mãe tem um poder, você tem uma semente, você tem uma palavra para quebrar toda a legalidade daquilo que está existindo na vida do teu filho. E eu como profeta, como pastor, na autoridade da palavra, eu também tenho o poder para quebrar todo o altar, toda a legalidade, todo o pacto de sangue, pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Quem concorda comigo, quem crê nesta palavra, quem está junto comigo, dá uma salva de palmas, diga glória a Deus, diga aleluia nesta noite. Você quer ter um filho abençoado? Quem quer ter um filho abençoado? Tem pai que fica rindo do comportamento do filho, não corrige o filho. Tem pai que conta a história do filho e ri ainda. Não, meu filho é engraçado, meu filho é isso, aquilo, meu filho é bacana. Né? A gente hoje está na modinha de os filhos, né? Os homens, né? O filho homem, não, ele é pegador mesmo, ele é festeiro mesmo. Corrige ele, fala da palavra de Deus, peça para Deus sabedoria, coloque a mão na cabeça dele. Para que ele não caia na cilada do inimigo e não traga um espírito ruim para dentro da tua vida, da tua casa, da tua família. Você está semeando algo na vida do teu filho em que você vai impulsionar ele a viver mais daquilo que você está vivendo.
Então, pais, pelo amor de Deus, hoje eu te convido, antes que termine esse ano, os nossos filhos não cairão no sistema do mundo. Nós não perderemos a nossa casa, nossos filhos para o diabo. Nós vamos dizer: eu e a minha casa e os meus filhos serviremos ao Senhor. A minha casa será o céu, o lugar do céu, do reino de Deus. Só quem quer profetizar isso, receba esta palavra hoje, pelo nome de Jesus. Olha o que diz Provérbios 22:6. Ensina a criança, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Até quando ele crescer, ele nunca vai se desviar dele. Se ele se desviar, se ele estiver longe, se ele ir embora, ele vai se lembrar de você, pai, vai se lembrar de você, mãe. Eu até hoje me lembro do meu papai orando por mim quando eu chegava na madrugada. Não fui tanto de aprontar como meus irmãos. Sempre fui mais temente a Deus, mais temeroso a Deus. Meus irmãos aprontaram muito, os dois são pastores também. Mas eu cansava de ver minha mãe e meu pai pela madrugada orando, abençoando nossos filhos até nós chegar de madrugada. Então, filho, pelo amor de Deus, pai, faça isso com o teu filho. Ensina ele. O filho pródigo só voltou para casa porque ele se lembrou do seu pai. Ele disse: enquanto eu estou aqui gastando tudo dissolutamente, lá na casa do meu pai, até os servos, até os jornaleiros, tem melhor daquilo que eu tenho. Porque os amigos, os colegas, não impulsionaram ele, não abriram porta para ele, levaram ele a gastar dissolutamente, desenfreadamente, nos prazeres da vida momentânea. E quando ele está a ponto de quase comer as alfarrobas, as comidas dos porcos, ele se lembra: eu voltarei para a casa do meu pai. E eu direi: pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Olha aqui, a paternidade, a legalidade. Ele se lembra de Deus e se lembra do pai natural. Ele diz: eu pequei contra os céus, contra Deus e contra meu pai. E aí eu te pergunto, o pai estava condenando ele? O pai estava acusando ele? Sim ou não? O pai estava dizendo: esse meu filho não presta, esse meu filho já era. Esse meu filho é um perdido mesmo. Se perdeu, acabou, terminou. Era o irmão mais velho que estava fazendo isso, né? Olhe para a pessoa ao teu lado aí e diga para ela: não seja o irmão mais velho aqui na Lagoinha. Diga para ela: não seja o irmão mais velho aqui na Lagoinha. Era o irmão mais velho que estava dizendo: olha aí, meu pai vai dar uma festa para ele. Será que o pai olhou para ele o jeito que ele chegou, gente? Eu creio que ele chegou todo estrambelhado, né? Como tem gente que chegou todo estrambelhado aqui na Lagoinha, né? Todo de brinco, todo tatuado, todo... Outro dia alguém perguntou: pastor, mas pode tatuagem na Lagoinha? Se o cara lá pode tudo, você não pode pegar. Mas por que tem um monte de tatuagem? Meu irmão, chegou assim, agora Deus transformou, meu irmão. Está levando para coisas novas. Então, gente, vamos entrar para o ano de compaixão. Não importa como chegar, a gente vai celebrar, a gente vai dizer: estava perdido, mas hoje foi achado. Nós vamos fazer festa, porque o céu também vai fazer festa. Quem crê nisso para a vida do seu filho, da sua casa, da sua família, do seu amigo, receba esta palavra hoje. Aleluia. O terceiro campo. Quem está comigo aí? 5 minutos pelo menos mais aí? Já tomamos água? Toma um fôlego aí. Está quente, né? Vamos chegar até o final do verão aí com os ar-condicionado. O terceiro campo é no trabalho. Isso é muito sério, gente. Se você não tem dedicação, capricho no teu trabalho, naquilo que Deus te deu, se você faz relaxadamente, você acumula faltas de atraso, isso vai te trazer resultados ruins. Você está semeando uma carreira medíocre. Você vai viver no limite. Até mesmo chegar na tua demissão. Tem gente que reclama do salário que ele pega. Tem gente que reclama de tudo. Tem gente que trabalhou lá numa empresa, depois ele coloca a empresa na justiça. Tem gente que ele fala mal do patrão, fala mal de tudo. Quando foi para ser empregado, disse: Deus me deu uma porta, Deus abriu uma porta agora, eu estava precisando. Não faça isso. Abençoe teu patrão, abençoe tua empresa. Pega o teu salário, olhe para o teu salário. Porque senão você vai estar amaldiçoando o pão que você come. Isso é muito sério, gente. E tem mais: o crente no local de trabalho tem que ser o melhor. Tem que dar o melhor. Não, isso aí, essa função não é para mim. Isso aí eu não vou dedicar. Já passou do meu horário. E o patrão que se vire, os outros que se virem, que faça isso ou aquilo.
Você tem que ser o melhor no teu trabalho. Mas pastor, esse trabalho não estou gostando dele. O meu patrão é muito rígido, é muito sisudo, é muito carrancudo, cobra muito, é cheio de metas. Ore pelo teu patrão, peça para Deus tranquilidade, iluminar a tua mente e abrir outra porta. E seja franco com o teu patrão. Agora tem gente que ele coloca a empresa na justiça, ele faz uma confusão, ele planta sementes de ruína para a sua própria vida. E depois ele vai colher, porque tudo que a gente planta, a gente colhe. E aí depois eu vou lá no pastor para orar, porque eu preciso de prosperidade. Está faltando prosperidade para a minha vida. Nem o dízimo não vai adiantar, meu irmão. Porque você quebrou uma regra, você quebrou um princípio, você quebrou uma lei. E na verdade você vai ter que colher aquilo que você plantou. Então quem vive dando trabalho e canseira para o patrão, tem alguma coisa errada. Seja o testemunho lá. Dorme mais cedo, abre a mão da Netflix, abre a mão do Facebook, do Orkut, do TikTok. Está entendendo? E chega lá mais cedo, seja o primeiro, mais caprichoso. Porque eu tenho certeza que você será abençoado aonde você está trabalhando. Eu não estou aqui pregando mais, eu estou profetizando. Deus vai olhar alguém, vai mandar alguém para te olhar, um chefe maior, um nível maior, e vai dizer, esse é caprichoso, tem compromisso com horário, chega mais cedo, vou promover ele, vou promover ela. Isso pode acontecer antes que termine este ano, eu estou profetizando, pelo nome de Jesus de Nazaré. Amém ou não amém? E tem gente que não quer ser promovido, eu quero, gente. Amém ou não amém, gente? Receba em nome de Jesus aí. Se você promover, a coinha fica feliz também. Nos estudos, gente, tem gente, não, ele quer passar, ele quer, né, ele quer fazer um curso, uma faculdade. O cara não lê, o cara não estuda. Quem aqui leu esse mês pelo menos 3 livros aqui esse mês? Quem leu 3 livros aqui esse mês? Quem está batendo recorde como eu aí? 3 livros. Um livro. Quem leu um livro aí? Um livro só então. Quem está lendo o devocional e a Bíblia aí? Vamos ver. Uau, vou ter que me puxar aqui, meu Deus. Essa é a realidade, gente. A gente quer entender de mundo espiritual de Deus, mas a gente não lê a Bíblia. A gente acha as linhas de ensino. Deixa Deus te usar aí, varão. Repreende essa treva aí, em nome de Jesus. A gente acha os ensinos, né? As nossas linhas de ensino. Não, isso aí não é para mim. Eu já sei de tudo. Tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Vou para o próximo ponto enquanto vem a luz. Vamos dar glória a Deus. Na saúde, gente, tem gente que perde noite de sonos. Depois, no outro dia, ele está andando que nem um zumbi, não se alimenta adequadamente. Tem gente que bebe bebidas alcoólicas, tem gente que fuma, está destruindo seu pulmão, está destruindo os seus rins. Está que nem o meu primo lá que bebeu 25 anos, disse, cara, ora por mim, porque eu estou sem os rins. E meus pulmões estão afetados. Minha irmã fumou a vida toda, desde menina. Mano, eu preciso que tu ore por mim, porque meus pulmões já era. Não cuidou da saúde, você está semeando problema de saúde para você, uma morte prematura. Quer ter saúde abençoada? Plante semente de alimentação sadia. Faça exercício. Tem gente que toma 2 litros, 4 litros de Coca-Cola por dia. Black agora, eu nem sabia que tinha esse negócio. Fui almoçar no sábado aí com alguém, disse, não, tem a Pepsi Black, uma coisa assim, né? Então, está destruindo a saúde, gente. Sabe? Quer ter saúde abençoada? Sementes de alimentação sadia. Exercício físico, fuja dos vícios. Ore para Deus mandar o peixe lá, o filé lá. Está entendendo? Para você aproveitar e viver o que Deus tem para você cuidar da tua saúde. Segundo, aprenda a semear nos sentimentos também. A mesma lei da semeadura e da colheita que vale para a agricultura, vale também para os nossos sentimentos. Quem semeia iras, gente, quem semeia contenda, quem semeia dissensões, quem semeia fofoca, quem semeia atritos entre os irmãos, geralmente vai colher solidão. Pode olhar para pessoas de poucos amigos. Não consegue construir relacionamento saudável. Ninguém quer ser amigo de um fofoqueiro, de um murmurador, de um fazedor de contenda, de pessoas que fazem essas coisas, terminam sozinhas, sem amigos. E a Bíblia diz, em Provérbios 22:8, o que semear perversidade, ele colherá males para a sua vida. Também diz,
Oséias 8:7, porque semearam ventos e cegarão tormentas, ou seja, quem semeia vento colhe, quem semeia vento colhe tempestade. É Natal, virada de ano, todo mundo quer mandar um presentinho, quer se abraçar, quer perdoar o pai, perdoar a mãe, perdoar os irmãos. Aproveite que está todo mundo emocionado nessas datas. Mude a tua colheita, aprenda a amar mais teu pai, amar tua mãe, não importa se é carrancudo, sisudo, procure alguém, faça as pazes, quebre a legalidade, quebre o altar, quebre o pacto, quebre a ação do inimigo, para que você possa romper nesses dias e começar a colher aquilo que Deus tem para você, e o que Deus tem para você são tesouros eternos. Amém ou não amém, gente? Então essa é a realidade, e o apóstolo Paulo diz assim: não erreis, tudo que o homem semear, ele ceifará. Então, meu irmão, não se engane, boas sementes quando são lançadas em solos bons, elas geram frutos bons. E eu acredito que esta palavra aqui são sementes, para a tua vida, para o teu coração, para a tua família. Agora, sementes ruins, sementes que são lançadas em solos ruins também, vai gerar muitos frutos ruins. Então, no campo do sentimento, você precisa semear boas sementes. Pastor, o que é boa semente? Uma boa amizade, um bom relacionamento, a caridade, a esperança, a fidelidade. Pastor, mas me traíram, me passaram para trás, falaram mal de mim. Meu irmão, vai lá, porque Jesus ensinou. Jesus disse: se alguém bater na tua face, ou seja, se alguém falar mal de você, se alguém tentar tocar na tua honra, na tua dignidade, dá outra face. Se alguém pedir a tua túnica, dá a capa também. Se alguém pedir para você caminhar 1 milha, caminha 2 milhas. Se os teus inimigos te falarem mal de você, ou perseguir você, abençoa eles também. Lance sementes de paz enquanto é dia. Aprenda a semear também no campo de batalha. E aqui eu vou concluir. A lei da semeadura vale também para o campo espiritual. Por isso, nós temos que aprender a semear no campo espiritual. Nós estamos numa fase de crescimento de igreja. E vemos com mais intensidade nesse ano. Nuno aqui profetizou aqui, desse tempo de nós ganhar almas, de evangelizar. Nós temos um alvo, temos um propósito aqui para essa cidade. Temos uma visão. A gente está debaixo de uma palavra, de uma paternidade, porque pastor Márcio lançou essa palavra sobre a minha vida. Quando o pastor Márcio lançou essa palavra sobre a minha vida, eu entendi que legalidades foram quebradas. Tudo que travava a minha vida, meu ministério foi quebrado. Porque eu recebi aquela palavra e pastor Márcio me abraçou e ele disse assim: filho, meu filho. E quando ele me abraçou e disse: filho, meu filho, tudo aquilo que estava impedindo de romper, de crescer, foi quebrado. Porque ele é um pai espiritual para nós pastores da Lagoinha. Todo pastor, todo apóstolo, todo profeta, todo homem de Deus que tem vindo no altar, ele é um pai espiritual. Se você está fora da Lagoinha, se você não congrega na Lagoinha, se você só visita a Lagoinha, se você não está inserido no hall de membros desta visão da Lagoinha, eu não tenho nada a ver com você. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Eu não tenho responsabilidade no mundo espiritual com a tua vida. Você pode frequentar, mas eu não tenho nada a ver com você. Agora, se você decide congregar aqui, eu estou debaixo de uma autoridade, de uma paternidade, debaixo da autoridade do nome de Deus. Eu também, como profeta, estou aqui para um alinhamento da tua vida, da tua casa e da tua família. E como profeta, se você congrega nesta casa, você faz parte desta casa, você é filho desta casa, você não é primo nem parente, você é filho desta casa, ama essa visão. Eu tenho a responsabilidade de salvar a tua alma do inferno. Eu tenho a responsabilidade de aconselhar você, de alinhar você. Agora é preciso você abrir o teu coração. É preciso você deixar, é preciso você dizer: pastor, eu quero o Senhor como profeta na minha vida. Eu sei que o Senhor está debaixo de uma autoridade, de uma paternidade, de um legado. Eu quero que o Senhor profetize aquilo que você está vivendo para a minha vida. Então eu aí sim tomo autoridade de aconselhar você e dizer: filho, vai por esse caminho. Filho, espera um pouco. Filho, Deus tem algo para a tua vida. Filho, confessa isso e deixa.
porque a misericórdia vai te alcançar. Filho, você está semeando até hoje isso, mas Deus quer que você semeie coisas novas, coisas boas. Então eu tenho autoridade para profetizar que o inferno não vai tocar na tua casa e na tua família e nem nos teus filhos. Eu tenho autoridade para profetizar que haverá um rompimento, um crescimento, uma prosperidade como nunca na tua vida e no teu ministério. Só quem está entendendo esta palavra de autoridade, receba esta palavra hoje pelo poder do nome de Jesus de Nazaré. Xarabacanda, labracanda, rai. Quem quer que eu encerre, diga amém. Amém. Então vamos encerrar. Aleluia. Gente, o que semeia na carne ceifará a corrupção. Não se preocupe com o Brasil. Eu tenho olhado poucas coisas para não me contaminar, porque senão eu me iro, eu sou um pouco sanguíneo. E eu não concordo isso com a vida daqueles que são fiéis a Deus. Nós não estamos brincando de igreja. Não se preocupe com o Brasil. Até deixe de olhar essas coisas, porque tudo aquilo que o homem semeia na carne, ele vai colher. Eles vão provar do próprio veneno, diz a Bíblia Sagrada. Agora nós, como igreja, nós nos levantaremos e lançaremos sementes para transformar vidas, ambientes, casas e família. Tem crente querendo colher grandes bênçãos, mas estão semeando sementes desprezíveis. Desprezíveis. Nós estamos aqui no capricho, no esforço. Nós preparamos esse ambiente para receber você e vai ser muito melhor do que você está vivendo. Mas tem um tempo para tudo. Não despreze aquilo que Deus está te dando, aonde Deus está te colocando. Tem gente que quer ser pregador, mas ele não lê Bíblia. Tem gente que quer ser cheio do poder de Deus, mas ele não ora, ele não busca. Tem gente que quer ser um cantor abençoado, mas ele não ensaia. Ele quer ser cheio da unção, mas ele não jejua, ele não consagra. Tem gente que quer ungir os outros com óleo, que quer expulsar demônios. Tem gente que quer ministrar prosperidade na vida de outras pessoas, mas ele não é fiel dizimista, ele não é fiel ofertante. Ele mesmo não vive uma prosperidade, ele mesmo não tem unção na vida dele. Tem gente, tem camarada que quer ser próspero, ele quer negociar, ele quer viver o comércio, o rompimento no trabalho, mas ele não é fiel com o ex-patrão e nem com o patrão que ele está vivendo. Tem gente que assinou o testado, nem está no esboço, é Deus que está me revelando isso aqui, é o Espírito Santo. Tem gente que assinou um testado de pobreza. Está entendendo? Para ganhar alguma causa, alguma coisa. Rasgue hoje esse atestado de pobreza. Quebre essa semente que foi você mesmo que construiu. Vai lá na empresa onde você colocou na justiça. Pastor, mas eu vou perder. Pastor, eu quero o meu direito. É Deus que julga a causa daqueles que são fiéis. Rasgue hoje isso. Se esqueça do ex-casamento, do ex-companheiro, do ex-sócio. Perdoe. Gere perdão para você gerar vida e prosperidade na tua casa e na tua família. Eu me levanto como profeta hoje para te dizer, é o tempo de quebrar altares, pactos e aliança e rasgar contratos, coisas imundícias, para que nós possamos viver o melhor de Deus na nossa vida. Quem está entendendo isso, vem comigo nessa noite. Amém ou não amém, gente? Você está comigo? Diga amém, pelo amor de Deus. Então, antes de você reclamar dos frutos que você está colhendo, é necessário você observar a semente que você está plantando. Eu vou parar aqui porque está muito forte hoje, né? Pastor, até parece culto de doutrina da Assembleia de Deus. Diga para a pessoa que está ao teu lado, antes de tu reclamar. Fale para a pessoa que está ao teu lado. Antes de você reclamar dos frutos que você está colhendo, é necessário você observar a semente que você plantou. Está entendendo? Que tipo de semente você está plantando no mundo espiritual, pelo amor de Deus? Pelo amor de Deus. Tem gente que carrega rancor do seu pai, o pai vai para o túmulo e ele não vai perdoar o pai. Tem gente que carrega ódio da sua mãe. Nós estamos vivendo uma geração, a Bíblia diz isso, que os filhos matam os pais e envenenam as mães. Que tipo de semente você está plantando? Vá para a oração, para a consagração, para o jejum, para a leitura bíblica, fidelidade com Deus. Pastor, mas eu quero prosperar, Tem gente que reclama da casa que Deus colocou, da cadeira, do que está faltando no ar-condicionado, do piso, de tudo.
Vamos agradecer a Deus que Ele nos trouxe até aqui. Se ainda nós não estamos vivendo o melhor, se prepare, porque nós viveremos o melhor, mas não com murmuração, com verdadeira adoração. Esse glória a Deus está muito fraco, gente. Então tem sementes que são sementes poderosas, pelo amor de Deus, elas vão te trazer prejuízo, vão destruir a tua casa, a tua família. E quinto aqui, eu vou parar. O quinto campo, qual é o tempo da colheita? Paulo disse aqui, tudo que o homem semear, certamente ele vai colher. Não cansemos. Não canse de fazer o bem. E aí? Meu chamado é esse, é fazer o bem, é trabalhar, me esforçar, é colocar até minha vida em risco. Porque eu quero ver você feliz. Não só aqui na logística com os meninos aí, os cinquentões aí, Luizão e os outros, José, que é um pouco mais novo. Não, cara, também no mundo espiritual. É orar você pela madrugada. Agora lá em casa tem um relógio que 3 horas da madrugada me acorda e não consigo dormir mais. Está o filhão lá em casa. 3 horas ele vai lá, respirar no quarto, cheirar. Eu disse, meu Deus do céu, então eu vou massageando ele, dorme, fico acordado. Então ele dorme, eu fico orando. Eu disse, Deus, abençoa a igreja, abençoa o povo. Eu preciso de um tempo de oração, eu preciso de um tempo de consagração. Nós estamos entrando em guerra, em batalha espiritual. E a nossa guerra, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra as hostes, contra os demônios e principados e potestades. Mas nós temos em Deus ferramentas poderosíssima para destruição de fortaleza. Vem comigo, Lagoinha, todas as fortalezas cairão por terra e nós viveremos o melhor de Deus. Aleluia. Então, se chegou o tempo de plantar, chegou o tempo de colher. Meus amados irmãos, eu quero concluir aqui. Vem, Juliano, só para sinalizar que eu estou concluindo. Quando nós damos boas sementes, nós colhemos. Quando nós damos boas sementes, nós colhemos boas sementes. Diga comigo, sementes são palavras. Eu até pouco tempo eu carregava a lembrança de uma professora que batia na minha cabeça com um caderno. E ela pegava o caderno, porque eu sou ruim do português. Eu aprendi a falar melhorzinho em pouco tempo. Aí. Na verdade eu sou preguiçoso. Eu trocava B por P, trocava M por N, está entendendo? Aí, as letras para mim viravam número, então ficava uma confusão na minha cabeça. Né? Tem um nome para isso, vai estar repreendido em nome de Jesus. Mas eu lembrava que ela batia na minha cabeça, e lembro o nome dela, Ana, a professora Ana. Ela dizia, seu burro, tu nunca vai aprender a ler. Tu nunca vai aprender a ler. Sabe? Então é por isso que eu leio muito. É por isso que eu escrevo muito. Várias vezes me mudando, abri mão de muitos livros. Dava para comprar um carro se fosse vender os livros. Livros digitais, então, tem mais de 50 mil livros. Por isso que eu leio muito. Está entendendo? Para aprender a escrever, para aprender a falar, para aprender, para melhorar, para guardar. E não só isso. Um dia eu orei e eu quebrei aquilo que estava na minha mente. Quando um dia eu estava trocando as letras e com dificuldade. Aquilo ficou gravado na minha mente, construído na minha mente. Sabe, são sementes que são lançadas lá na nossa infância, são palavras que lançaram. São atitudes que lançaram. No meu ministério, quantas pessoas lançaram sementes? Quantas? Até mesmo antes de encontrar com o pastor Márcio, eu carregava algumas lembranças, algumas sementes. De algumas pessoas que se diziam espirituais, líderes e profetas. Está entendendo? Com regras, com dogmas. Mas quando o pastor Márcio me abraçou, aquelas sementes malignas, aquele tempo daquela colheita ruim, acabou. E eu entendi que começou o tempo da colheita boa. Quando a minha mãe disse que estava me abortando, no dia da morte do meu pai, ela falou isso. Eu disse, eu te perdoo, eu te amo, minha mãe. Aquilo foi quebrado, a infertilidade na minha vida. E ali começou um tempo de prosperidade, de fertilidade. Eu não sei qual é a semente que lançaram na tua vida. A Bíblia diz, 2 Coríntios 9:10, ora, aquele que dá semente é o que semeia o pão para comer. Também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Ele quer te dar semente para você semear. E não te preocupa, não vai te faltar. Tem gente que engole a semente, come a semente. Ele vai dar semente para você semear. E pão que você come
Ele vai te multiplicar. Não vai te faltar. Pastor, me iludiram, me roubaram, me passaram para trás. Não te preocupa. Não carregue essa semente maldita. Não plante uma semente ruim no teu coração. Faça as pazes. Perdoe. Ore. Busque plantar semente. Semeie as melhores sementes no campo humano, no campo dos sentimentos, no campo espiritual. Na tua casa, na rua, no trabalho, na igreja, com a esposa, com teus filhos, com os colegas de trabalho, no ministério, no relacionamento com Deus. Onde for, plante sempre melhores sementes para que você semeie certamente. Você vai colher. Se você lançar uma semente, você vai colher 7 vezes mais. Deus é tão bom, tão bom. Tão bom. Diga comigo, Deus é tão bom. Diga mais forte, Deus é tão bom, que Ele deixa eu plantar o que eu quero. Deus é tão justo, que Ele permite eu colher exatamente aquilo que eu plantei. Se lançaram sobre a tua vida uma semente ruim, maldita, eu quero repreender hoje pelo poder do nome de Jesus. Fique em pé. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração.